pode ser 3 por 3, 6 por 6, 8 por 8, né? E essas representações, elas existem simultaneamente? Existem simultaneamente. Nem todas são aplicáveis no mesmo problema físico. Você tem problemas físicos com SO3, você tem situações físicas em que a simetria é SO3, mas as representações 6, por exemplo, nunca aparecem, essa representação aqui. Você pode ter uma simetria SO3, onde essa representação aqui, qual era a dimensão dela, né? 3, 4, 5, 2, 3, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, não, 4, 3, 2, 3, 4. Então, essa representação aqui é a representação 15. Por exemplo, na física de partículas, na física de interações fortes, a gente tem uma simetria SO3, mas aquela representação 15 não aparece. Quais são as representações que aparecem na simetria SO3 da física quântica? São representação dos quarks, representação 3 aparece, é onde eu coloco os quarks. Tenho a representação 3 star, onde eu coloco os antiquarks, que é essa representação. Então aqui estão os quarks, aqui estão os antiquarks. Tenho a representação 8 dimensional, que é a representação onde eu coloco os gluons. Então aqui eu tenho os quarks, aqui eu tenho os antiquarks, aqui eu tenho os gluons. Isso é QCD. Isso é onde representa. QCD é baseada na simetria SO3 de cor. Então, a teoria chamada QCD, que é cromodinâmica quântica, né, que trata da interação entre quarks, antiquarks e gluons, ela é baseada nessa simetria SO3 de cor. As representações que estão no jogo são os quarks, os antiquarks e os gluons. Acabou-se. Quer dizer, não tem o anti-gluon. Oi? O anti-gluon é igual ao gluon. O Se tivesse uma outra representação, certo. 8, que nem você teve uma 3 estrelas, tivesse uma outra 8 estrelas. A 8 estrelas é equivalente a 8. Você daí teria o anti-gluon. Teria, exatamente. Certo? Agora, então, a pergunta é a seguinte: quando tem essas representações existindo simultaneamente, aqui você tirou uma lei de conservação para a primeira representação, que seria o 3. Se você colocasse as outras representações também, você teria que ter outras correntes de cor, outras coisas. Não. Bom, eu teria mais contribuições para aquela mesma corrente. Se eu tivesse outras representações do mesmo problema, porque a corrente ela não é coordenada pelas representações, ela é coordenada pelos geradores, pelos parâmetros, pelos geradores. Então, o que caracteriza a corrente? Se você tiver outras representações do mesmo problema, o que você vai fazer é acrescentar mais termos aqui. Esse termo todo aqui, ele vem da representação 3. Você vê que só aparece Q1, Q2, Q3. Se você tivesse uma representação de dimensão 6, você teria uma contribuição nova aqui, aparecendo as outras 6, os membros da representação 6 dimensional. Então, quando você tem a simetria SO3, você tem 8 correntes conservadas. Se você coloca no mesmo problema diferentes representações de SO3, essas diferentes representações elas vão estar todas somadas juntas dentro da mesma corrente. Então, uma corrente ela se quebra, e o que caracteriza a corrente é o índice de gerador. Aqui, ó. É isso que caracteriza a corrente. Agora, essa corrente ela pode ser quebrada assim, ó. Corrente JA para uma certa representação R, mais a corrente JA associada a uma representação R', mais a corrente JA na representação R duas linhas. Então, por exemplo, a mesma corrente, ela pode receber termos de diferentes representações, mas não é que cada representação que eu coloque no problema vai gerar uma corrente diferente, não, porque a corrente ela não é definida pela representação, ela é definida pelos geradores. Os geradores são comuns a todas as representações. Toda e qualquer representação tem 8 geradores. Então, qualquer que seja a representação, eu vou ter 8 correntes. Então, o que acontece quando você tem diferentes representações
diferentes representações dentro do mesmo problema, é que as diferentes representações vão dar diferentes pedaços da mesma corrente. Eu tenho 8 correntes, é isso que eu tenho. Cada corrente pode trazer contribuições de diferentes representações, está claro? Essa questão foi importante nesse sentido, sobretudo para quem está entrando na área, né? Às vezes tem uma confusão entre a simetria em si e a representação. A simetria é algo muito mais profundo. A simetria, vamos dizer, é a alma. A representação é a veste, né? Você é você pode estar de smoking, você pode estar de roupa, né, esporte, pode estar de short de banho, não importa. Você está botando diferentes representações, mas é o mesmo cara. Então, a simetria é isso, é o âmago, vamos dizer, da questão. São os parâmetros e é a álgebra de geradores. Agora, os geradores podem estar em forma 3x3, podem estar em forma 6x6, em forma 8x8, em forma 10x10. Você pode colocar os geradores nas representações compatíveis com aquele grupo. Nós vemos aqui no nosso curso. Se o 3 pode ter representação 3-dimensional, 6-dimensional, 8-dimensional, 10-dimensional, 12-dimensional, 15-dimensional, 18 e assim vai, 27 e tal. Então, nós conhecemos as diferentes representações, mas as diferentes representações do mesmo objeto. São diferentes formas de você ver o mesmo com a mesma simetria. Então, a simetria tem isso, ela aparece para você de diferentes formas. Quando você descobre uma simetria na natureza, você não descobre a simetria em si. Você descobre a simetria por causa por uma representação que ela tem na natureza. Aí, descobrindo aquela representação, você tem um indicativo de que aquela representação ela pode estar dando alguma simetria. Quando o pessoal descobriu a simetria SO3, não de cor, mas a simetria que levou o Gelman a fazer a teoria do H-fold way, o SO3 de sabor, o que você conhecia na época era um octete, tinha 8 partículas, 8 bárions, tinha 8 mesons. Então, 8 bárions, 8 mesons, por quê? Porque 8. 8 pode estar por trás, que grupo pode me dar 8? Se tem uma representação de 8 objetos e uma outra representação de outros 8 objetos, esse número 8 vem da onde? Aí tem algumas simetrias que te dão esse número 8. Você pode ter uma simetria, pode ter até um SO2, você poderia ter um SO3, pode ter o chamado PSP4, pode ter um SO5, o G2. Aí começou a caça do grupo que pudesse estar por trás do 8. Porque o 8 é a representação, mas não é a simetria. Você tem uma representação. Às vezes, diferentes simetrias têm uma representação semelhante. Você tem diferentes simetrias, mas pode ter diferentes simetrias com representação 8-dimensional. Ou você pode ter diferentes simetrias com representação tridimensional. SO2, nós vimos aqui no curso, tem uma representação tridimensional. SO3 tem uma representação tridimensional. SO2 tem, ST2 tem. Então, dada uma representação, é pouco para você ver quem é a simetria, porque a simetria é algo muito mais profundo. Então, as representações, eu posso estar usando a mesma roupa que o Jefferson, porque nós fomos na mesma loja, compramos o mesmo tênis, a mesma bermuda, a mesma camisa, então eu posso estar representado igual a ele, mas ele é diferente de mim e eu sou diferente dele. As nossas essências são diferentes. Quer dizer, identificar a pessoa pelo que ela veste, né, como em geral a sociedade gosta de fazer, não é uma atitude fisicamente correta. Pode ser até não, socialmente, mas também fisicamente correta não é. Porque você está tentando entender a dinâmica do problema pela representação, não pela essência. A simetria é a essência. A representação é uma vestimenta. Você pode, sei lá, ser um ator. No palco, você é um tremendo 7-1. Na vida real, de repente, você é um cara do 7-1. São duas representações do mesmo ser. Então, a simetria, é isso que você está colocando. As representações, elas podem ser concomitantes com aquela simetria. Então, quando você tem uma simetria, se você tem uma simetria com 8 geradores, você vai ter 8 correntes. Se for o caso de SO2, que tem 3 geradores, você vai ter 3 correntes. Se for o caso de SO4, que tem 15 geradores, você vai ter 15 correntes. Agora, cada uma dessas 15 correntes podem
pode abranger diferentes representações daquela mesma simetria. Então, devido a essa tua pergunta, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem em casa, para fazer mesmo. Para vocês tirarem as diferentes, vocês perceberem as diferentes representações que estão dentro da mesma corrente. Vou deixar esse exercício para cá. Fala aí. Por exemplo, se eu definisse um J, Oi? se eu definisse um J, Sei. que é igual a um JA, vezes um lambda A. Sei. Então esse J, então cada representação vai ter um lambda, né? Certo. Certo. Eu teria alguma maneira, digamos, de multiplicar para o lado esquerdo, eu teria JA igual J igual a JA lambda A, no somatório. E daí eu multiplicasse por um lambda, que desse os outros zeros, só ficasse um lambda AJA. Sei. Está entendendo? Estou entendendo. Você não poderia daí, ter alguma maneira de ficar com uma lei de conservação? A minha pergunta é... Uma lei de conservação para cada representação. Para cada representação. Matematicamente, estou falando assim. Elas não vão ser independentes. Não vai poder não. Você tem que ter, o que o grupo te dá é que o que é independente é um espaço de parâmetros. Então você vai ter 8, você não vai fugir disso. Você não vai fugir dessas tantas leis de conservação quantos forem os geradores. Você pode quebrar, como a gente está fazendo ali, quebrar uma representação, quebrar uma corrente, quer dizer, ver as diferentes componentes que estão dentro dessa representação. Então veja as diferentes componentes que estão dentro da mesma corrente. São as diferentes representações dentro da mesma corrente, mas não significa que cada representação vai dar uma corrente diferente. Você tem uma corrente, que o teu problema, vamos dizer, você está partindo de um lagrangiano, vamos botar aqui, você é um lagrangiano único. Então, se for o que eu vou fazer, o meu problema anterior, nosso problema agora vai ser o seguinte, eu tenho aquelas mesmas coordenadas QI, o I de 1 a 3, então ainda tem aquele meu oscilador, I igual a 1, 2, 3, e vou colocar uma coordenada nova aqui. Vou colocar a seguinte coordenada. Uma coordenada que eu vou chamar de M de matriz. Uma coordenada M. Vai ter a seguinte estrutura. Então, vou fazer o seguinte, vou dar o seguinte problema para vocês. Então, nós vamos ter dois tipos de coordenadas nesse problema. Tem uma coordenada Q, que é um triplete, tem 3 componentes, Q1, Q2, Q3, como nós tínhamos feito. E vou dar uma coordenada M, que é uma matriz. Vou dar essa coordenada aqui para vocês. Quem é essa matriz aqui? Essa matriz aqui vai ser para nós, vou botar aqui, o seguinte, ela vai ter coordenadas MA vezes lambda A sobre 2. Então eu tenho, isso aqui é uma soma em A, né? A de 1 até 8. Então, para cada lambda eu tenho um M. Então eu tenho 8 coordenadas aqui, N1, lambda 1. Então isso aqui é uma matriz. Eu posso escrever quem é essa matriz aqui. Essa matriz aqui, 8 por 8. Então, 8 por 8, exatamente. É uma matriz 8 por 8. Em que ela vai ter, deixa eu colocar aqui, essa é uma matriz 8 por 8, né? Com a seguinte carinha. Tá? Se a gente consegue desenhar essa matriz 8 por 8 aqui. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 8. 8 por 8. Tá? Então, não, aqui 2 por 8. Tá legal. N1, lambda 1. Lambda 1 é 0, 1, 1, 0. Então, nós vamos ter N1 aqui. Lambda 2, 0 menos I e 0. Então, esse primeiro elemento aqui vai ser N1 menos I, N2.
esse elemento aqui vai ser N1 mais IN2. Depois eu vou ter um N3 aqui, menos N3 aqui. E assim vai. Depois eu vou ter 0. Opa, perdão, fiz uma burrice aqui, perdão. Vou apagar isso aqui. De maneira mais simples, né? Esses lambda A são 3×3. Vamos botar os 8 objetos dentro de uma matriz 3×3. Vamos fazer assim, mas vamos fazer assim. Quem vai ser esse mesmo? Eu tenho que ter 8 objetos aqui, beleza, mas esses 8 objetos vão estar assim distribuídos. Vou pegar uma matriz 3×3 assim, tá bem mais simples. Vou botar dessa forma, tá? Vamos usar as matrizes de Kelvin. Então, quem é a matriz lambda 1? A matriz lambda 1 é 0, 1, 1, 0. A matriz lambda 2 é 0, menos I e 0. E a matriz lambda 3 é 1, 0, 0, menos 1. 0, 0, 0, né? Então, o N1 vai entrar aqui no N1 menos IN2. Aqui vai entrar N1 mais IN2. Aqui vai entrar um N3 e aqui vai entrar um menos N3. Eu já botei as três, mas vamos pegar agora N4 lambda 4. Lambda 4 é 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Essa aqui é lambda 4. Então o N4 vai entrar aqui e o N4 vai entrar aqui. Lambda 5 é 0, menos I aqui e 0. Então vai entrar menos I lambda 5, menos IN5 aqui, mais IN5 aqui. Lambda 6 é aqui, então N6, N6, menos IN7 e IN7. E N8 é 1, 1, vamos olhar, ali é M8 mesmo? raiz de 3. 8? Ali no terceira linha, segunda coluna. É M6 mais M8. É Aqui, isso mesmo? M6, desculpa, mais IM7, desculpa. Ah, tá. M7. Então, tá certo. Obrigado. Aqui vai ficar M8, aqui vai ficar sobre raiz de 3, aqui vai ficar mais M8 sobre raiz de 3, e aqui vai ficar menos 2M8 sobre raiz de 3. Então tá aqui. Então tem 8 parâmetros aqui, ó. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8. Então eu tenho uma matriz 8 por 8. Qual é a característica dessa matriz? Ela é hermitiana. E ela tem traço zero. Isso cancela com isso. 1, 2, cancela com esse menos 2. Então essa matriz é hermitiana de traço 1. Então, eu tenho um problema em que eu tenho 8 coordenadas, só que eu sou espertinho. Em vez de colocar 8 coordenadas sob a forma de um vetor com 8 colunas, que ficaria muito grande, eu consegui colocar um problema de 8 componentes numa matriz 3×3. Porque se uma matriz 3×3 é hermitiana e tem traço nulo, ela acomoda 8 coordenadas direitinho dessa forma. Beleza, então eu tenho esse meu problema tem duas representações. Eu tenho uma representação tridimensional, então Q, nesse problema de SO3, Q está nessa representação. E M, essa coordenada, essas 8 coordenadas aqui, elas vivem dentro dessa matriz 3×3. Então, eu tenho 8 coordenadas, então elas estão no octet. Então, elas estão na representação 8-dimensional de SO3. Mas aí a representação 8-dimensional de SO3, eu consigo colocar numa forma 3×3. Apesar de ser uma representação com 8 componentes, eu não preciso declarar os 8 componentes sob a forma de um vetor. Eu declaro os 8 componentes dentro de uma matriz. Perceberam? Isso é porque é o SO3, né? Isso é porque é o SO3. Tipo, te dá uma ajuda para não precisar fazer tão grande. Exatamente. O grupo ajuda para não precisar fazer o Como a gente tinha visto no caso de SO2. No caso de SO2, né, se eu quiser pegar um objeto com 3 componentes, imagine que eu pegue um vetor com 3 componentes. Nós podemos colocar um vetor com 3 componentes, eu posso representar um vetor com 3 componentes assim, V1, V2, V3. Os 3 componentes não aqui estão. Mas nada me impede também de representar um vetor 3×3 usando as matrizes de Pauli. Posso fazer assim, ó. Aqui fica V1 menos I V2,
Aqui fica V1 mais V2. E aqui fica V3 e aqui fica menos V3. Ou seja, uma outra forma de eu representar esse vetor é eu colocar ele dentro da matriz. Ó, VA, sigma A. Quando eu colocar a matriz de Pauli sigma 1, V1 e V1. Quando eu colocar o sigma 2, menos IV2 mais IV2. Quando eu colocar o sigma 3 aqui. Então, uma matriz 2 por 2 hermitiana e de traço nulo é equivalente a um vetor tridimensional. Então, às vezes, é interessante você codificar um vetor sob a forma de uma matriz. Isso é o quê? Isso é representação. Você está falando sobre representação. É o mesmo objeto. O vetor é V3, ele tem 3 componentes. Eu estou colocando ele sob a forma de um vetor, que é uma forma mais retilínea, então uma forma mais clean. Eu estou botando ele sob uma forma matricial, traz mais dado, traz mais noturno, né? Mais assim, tem complexo para cá, complexo para lá. E lá é uma forma mais esportiva. Né? Então eu estou colocando o mesmo objeto em duas representações distintas, em duas testes distintas. Smoke e Spock Show. Isso, exatamente. Como você gosta, né? Beleza. Então tá. Então, esse aqui é semelhantemente, eu estou fazendo isso para S3. Bom, agora vamos dar o problema, vamos dar uma Lagrangiana. A Lagrangiana vai ser essa aqui. M, Q ponto Dagger, Q ponto. Mais Mi traço, tá aqui para vocês, traço de M ponto Dagger M ponto. Claro que eu vou querer que vocês vejam o que é isso aqui. Beleza. Então isso aqui é como se fosse a energia cinética associada a essa coordenada. Isso aqui é energia cinética a essa coordenada matricial. Eu queria que vocês Mas, José, eu não estou entendendo essa coordenada matricial. Aquele aí é o Q1, Q2, Q3. Isso. X de tudo tempo. Isso. O outro M, o que é? São 8 coordenadas, né, desse problema. E vamos dizer, é como se você tivesse um oscilador harmônico acoplado com algum sistema que é descrito por 8 coordenadas. 8 coordenadas. É. E daí vamos dizer o Você precisa dar um espaço 8-dimensional, não. Você tem 8 coordenadas para descrever. Aí você precisa descrever um sistema com várias características que ele tem. Você precisa de 8 grandezas para descrever um sistema. E eu vou acoplar esse sistema com um oscilador. É isso que nós estamos fazendo. É como se falasse, professor, sobre tipo, uma partícula que tem massa, velocidade, e cada característica. Cada característica, exatamente. Vou pegar aqui uma coisinha que eu vou dar uma relação para vocês aqui. Eu vou dar aqui para vocês. Depois eu vou sentir assim. Então, eu tenho essa energia cinética, essa energia cinética. Vamos dizer agora que essas coordenadas T, elas sejam tipo oscilador harmônico. Então, aqui vai ter o potencial menos Q, Dagger Q. Então, isso aqui é tipo oscilador harmônico da coordenada Q. Vamos colocar uma coordenada tipo também oscilador harmônico para a coordenada N. Eu vou colocar aqui um psi e aqui um traço de Dagger N. Traço de Dagger N. Então, isso aqui é como se fosse. Isso aqui é como se fosse, não, isso aqui é energia cinética associada à coordenada Q, um meio de NV2. Aqui é energia cinética coordenada N. Tá? Como ela é uma matriz, isso aqui está dentro do traço. Vocês vão ver o que sai daqui de dentro. Isso aqui é energia cinética. É a derivada dessas coordenadas vezes a derivada temporal da mesma coordenada. Então, é uma coordenada, é uma velocidade. Aqui é um termo tipo KX2, coordenada. Então, aqui é um termo tipo potencial harmônico para a coordenada Q. E aqui é um análogo, coordenada vezes coordenada. Então, é como se eu tivesse um oscilador harmônico com coordenadas Q e um oscilador harmônico com coordenadas matriciais. E agora eu vou acoplar
os dois sistemas. Vou dizer que esses dois sistemas, eles têm essa, aqui eu vou colocar menos G, que é Dagger, M. Então aqui, como vocês estão observando, eu tenho um termo que liga as coordenadas Q com as coordenadas E. Aqui elas estão desacopladas. O Q está aqui, não comunica nada com o M. Mas agora eu tenho um termo de interação. Isso aqui é um Lagrangiano. O Lagrangiano é E menos V, ó, energia cinética e energia cinética. Menos energia potencial, menos energia potencial, menos energia potencial. E essa energia aqui, ela está acoplando a representação 3 com a representação 8. Então, é o problema que você tem em mente. Eu tenho um problema físico com duas representações distintas. Esse problema agora bom, vou dar uma relaçãozinha que vocês vão precisar, porque olha só, esse traço aqui, ó, quando eu colocar esse objeto aqui, esse objeto vai ficar assim, ó. Quando eu tirar um pouco o hermitiano conjugado disso aqui, quem é o hermitiano conjugado de M Dagger? Vai ficar M star, MA star, tirando o hermitiano conjugado. Mas as matrizes de Bellman, elas são hermitianas, então não preciso colocar o lambda Dagger é lambda, não? Isso é isso aqui. Então, quando eu for escrever isso aqui vai ser traço de MA ponto star lambda A sobre 2. Isso aqui vai ser MB ponto lambda B sobre 2. Então, esse termo aqui vai ficar assim. Isso aqui é número, isso aqui é número, número sai de traço. Quem é matriz é isso aqui que está dentro do traço. Então, esse número aqui vai dar para mim o seguinte, MA ponto star, MB ponto. 1/4 do traço de lambda A, lambda B. Agora eu vou dar essa relação para vocês. As matrizes lambda, traço de lambda A, lambda B, se vocês fizerem isso aqui, vocês vão ver que esse traço aqui vai dar sempre 1/2 de delta AB. Quando as matrizes forem distintas, o traço vai dar 0. Quando as matrizes forem iguais, o traço vai dar 1/2 de delta. Quando as duas matrizes forem iguais, esse traço aqui vai dar 1/2. Bom, então essa relação aqui, na verdade, então esse termo todo aqui, ele está me dando isso aqui. 1/2, 1/4 dá 1/8, então isso aqui é a mesma coisa que 1/8 de MA ponto star, MA ponto. O traço faz o delta B. Então, aquela relação lá pode ser escrita desse modo, Mi sobre 8. E esse carinha aqui, usando o mesmo truquezinho, vai me dar um Psi sobre 8. MA star, MA. Certo? Beleza. A simetria... Por que só 8? Porque tem 1/4. É 1/4 de delta B ou 1/2 de delta B? Oi? Não, é 1/2 de lambda A, 1/2 de lambda A. Então já me dá 1/4. Depois o traço de lambda A, lambda B, me dá 1/2. Ah, então é lambda. Lambda, não 8. Certo? A simetria S sobre 3, estou quase acabando não, tá? A simetria S sobre 3 está onde? A simetria S sobre 3 está dessa forma, vocês vão verificar. Não sei se eu estou tendo uma pergunta que me veio. Pode falar. É o seguinte, eu entendo que o Newton, ele botou a massa como início. Né? Aqui você coloca as coordenadas generalizadas como início. E daí eu estudo a simetria em cima dela e você já tem a lei de Newton pelo princípio variacional. Certo? Eu perguntei por que por aí também a gente não pode estabelecer conceito tipo de derivada covariante? Aonde aqui? Você fazer uma simetria, ele vai dar fotossimetria, Pode. não sei o quê, e daí mete uma derivada covariante, e daí você apareceria com
novas coordenadas certo? Pode. para estabelecer aquela. Você pode fazer uma simulação, você pode pegar um oscilador harmônico e acoplar ele, vamos dizer, a um campo de gauge unidimensional. Pode? Não é campo de gauge, coordenada. Não, pode. Agora, se tivesse um tempo, você não conseguiria. Só você me lembrar. Posso fazer isso na próxima aula. Só me lembrar. Então, esse M aqui, a transformação S3 dele é essa aqui. M', ele vai em R, M, R'. Então, essas aqui são as transformações S3 desse objeto. Esse objeto se transforma com essa matriz de S3 e esse objeto se transforma desse modo. Porque esse objeto é uma matriz, então ele precisa ter o que a gente chama de uma transformação adjunta. A álgebra linear está aqui. Então, olha só, colocando aquelas transformações aqui e aqui, vocês vão ver que esse lagrangiano é invariante. Então, a primeira parte do exercício, mostrar que com essas transformações aqui, L de T' M' é igual a L de T'. Então, a primeira parte do exercício é isso, mostrar a invariância de gauge. Então, se eu, nesse lagrangiano, substituir o Q por esse Q' e o M por esse M', o lagrangiano muda. Ou seja, o lagrangiano L escrito em termos de Q', M' é igual ao lagrangiano L escrito em termos de Q e G. Isso é a simetria S3 desse lagrangiano. Então, esse lagrangiano tem dois osciladores harmônicos acoplados por esse termo. Esse termo é o que faz o acoplamento do Q com o M. Ponto 2. Usando agora aquilo que nós discutimos, que é o método do teorema de Dedekind, então, encontrar. O primeiro ponto é mostrar a invariância. O segundo ponto desse exercício é chegar às 8 correntes conservadas. Então, eu quero que vocês vejam que as 8 correntes conservadas, elas têm contribuições de representações diferentes. Deixa eu só dar uma dica para vocês aqui sobre esse termino aqui também, que não é óbvio, que é o seguinte. Mas o que eu observo, gente, essas coisas, você acaba propondo uma mecânica que não existiria seguindo Newton. Sei. Assim, porque eu me lembro de Newton, você segue Newton, tem momento de inércia, você tira umas coisas seguindo a mecânica de Newton. Sim. Aqui você estabelece outras relações de mecânica. Não é que viola a lei de Newton, mas o conceito de mecânica você expande para mais coisas que você não via antes. Acho que a ideia da formulação lagrangiana é justamente essa, é ela estender a formulação newtoniana. Com a formulação lagrangiana, você é capaz, de uma maneira muito mais sistemática, mais clara, entender as simetrias que estão por trás de um problema que não fica tão simples na mecânica newtoniana. A mecânica newtoniana, vamos dizer, ela é uma coisa mais antiga, então ela tinha menos estruturação matemática. Então você não via, você tinha uma abordagem matemática que não te permitia ver claramente muitos aspectos do problema. Aí quando você introduz a formulação lagrangiana, você abre as portas da mecânica um pouco, você começa a ver coisas muito mais claras. Palavras de startup, sabe o que é startup? Né? Startup, eu ouvi falar. Agora estou falando das suas empresas, empresas, assim. Você é coisa de empresário, tipo sinergia. Você cria novas oportunidades para a mecânica. Entendi. Quer dizer, você cria... Claro, você tem como se você estivesse olhando o céu com um telescópio galileano ou olhando o céu com Hubble. Quando você bota o Hubble agora, você vê muito mais coisas. Então, você saiu da mecânica da astronomia galileana e passou para a astronomia do século XXI, com Hubble, com ESO, com esses telescópios importantes. É uma questão de abordagem, justamente, uma questão de método. Você está agora abordando a mecânica com um método que é muito mais abrangente. Um método que pressupõe uma certa matemática. Às vezes a importância da matemática na física justamente é isso. A matemática às vezes traz um método de abordagem que
que te permite rever aquele problema de uma forma muito mais completa. Por quê? Você tem uma matemática mais adequada. A gravitação é a mesma coisa. Quando Einstein produziu a geometria riemanniana para descrever a gravitação, passou-se a ver mais aspectos do campo gravitacional que a formulação tradicional não dava. Se não tivesse a formulação de Einstein, certamente a gente não ia nunca chegar à concepção correta do que é o buraco negro, por exemplo. Então, às vezes, deu um problema, né? E, claro, lá naquela época de Newton já se falava de buraco negro no sentido de ser um objeto cuja luz, do qual a luz não consegue escapar, mas você tinha uma descrição empírica. Com a geometria riemanniana, que Einstein introduziu na formulação da relatividade geral, ou seja, ele passou a descrever a relatividade geral com uma nova abordagem matemática, que é a abordagem da geometria riemanniana. E isso aí te abriu as portas de compreender uma série de fenômenos gravitacionais ligados à gravitação. Eu acho que é a mesma coisa, se você ficasse eternamente com os números reais, seria muito difícil estudar circuitos, né, elétricos, transmissão de energia. O engenheiro elétrico estuda diagrama de fasores, estuda. A análise complexa é muito importante. Então, se a gente não tivesse saído dos números reais para os números complexos, talvez a gente não tivesse visto. O número complexo existe? Não. É uma representação matemática abstrata, mas que dá uma tecnologia fantástica. Com o número complexo, você fez toda a tecnologia da eletricidade. Então é a mesma coisa, você, da mecânica newtoniana para a mecânica, vamos dizer, da mecânica formulação lagrangiana, para a formulação canônica da mecânica, você vê muito mais aspectos do teu sistema, porque você tem um ferramental matemático agora mais potente para isso. Né? É como se tivesse um novo aparelho de medição. Você não vai conseguir ver a bactéria com uma lupa, mas você consegue ver a bactéria com um belo microscópio, né? É uma mudança só de approach. O problema é o mesmo, a bactéria é aquela. Se você vê ou se você não vê, o problema é o teu aparelho de investigação. E aqui o nosso aparelho de investigação também é a matemática. Ou você vai pela lei de Newton, que é F igual a dt dt, que aí ela é muito complicada para você resolver certos problemas, ou você vai pela abordagem lagrangiana, que te dá conta das simetrias, e com as simetrias você resolve, como a gente viu aí, você resolve muitos problemas sem precisar saber as leis de força. Agora, você da lei de Newton, você passou para a simetria. Agora, tem outra passagem, né? Você passou por uma simetria global, e talvez na próxima aula você passe por uma local. Por exemplo. O que isso traz para o teu sistema? Você bota um Google linha, né? Pode fazer na aula que vem uma aula de Young Mills. Vai ser uma aula de Young Mills, mas mecânica. O problema é sim, um oscilador harmônico com Young Mills. Vou fazer só essa lei de transformação para vocês. Essa aqui nós já fizemos. Essa lei de transformação aqui, a forma infinitesimal dela é isso aqui. Delta QI é igual a I sobre 2, ômega A, lambda A, IJ, QJ. Nós já tínhamos visto. Vamos tirar a lei de transformação infinitesimal dos N's. Então, N' é igual a R, N, R'. Vamos lá, quem é N'? N' é N, A', lambda A sobre 2. Quem é R? É exponencial de I, ômega B, lambda B sobre 2. N aqui é MC, lambda C sobre 2. E o R aqui é exponencial de menos I, ômega D, lambda D sobre 2. Dentro de todo lugar que tem índice repetido, índice saturado, eu não estou sendo obrigado a não colocar o mesmo. Mas vamos fazer expansão infinitesimal, expansão em primeira ordem. Então, quando a gente expandir isso aqui, vai ficar N, A', lambda A sobre 2. Vamos expandir isso aqui. Isso aqui vai ficar, primeiro termo da identidade, né? Então, isso aqui vai ficar identidade mais I sobre 2, ômega B, lambda B. Esse termo aqui é MC, lambda C sobre 2. E essa exponencial expandindo em primeira ordem, 1 menos I, ômega D, lambda D sobre 2. Fazendo tudo em primeira ordem, ó. Estou querendo ver qual é a lei infinitesimal dos N's. Bom, deixa isso aqui. Vou continuar aqui, é só deixar isso pronto para vocês, para facilitar a vida de vocês. Estou dando essa dica. Então, o problema está claro, é mostrar a simetria e tirar as 8 correntes conservadas.
Agora estou dando as leis de transformação para vocês poderem colocar dentro do teorema de Noether. Então, o lado esquerdo vai ficar MA' lambda A sobre 2. Vamos fazer essa expansão aqui em primeira ordem lambda. Então, primeiro termo identidade. Identidade vezes isso vai ficar MC lambda C sobre 2. Segundo termo, primeira ordem lambda. Isso vezes isso em ômega, né? Vezes ômega. Então vai ficar menos I, vai ficar menos I, tem aquele ômega D. Aí vamos ter MC, lambda C sobre 2, lambda D sobre 2. Tá? Estou pegando isso aqui, ó. Identidade vezes isso, vezes isso. Então fica menos I, ômega D, MC, e aí as duas matrizes, lambda C sobre 2 vezes lambda D sobre 2. Agora esse termo aqui, tá. Primeira ordem ômega também. Mais I, ômega B, MC. Aqui eu esqueci um sobre 2. Mais I sobre 2, né? Eu I sobre 2. Aqui tá, aqui tem. Aqui, ó, eu fiz esse aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse. Então, eu botei I, é menos I. Então, só isso. Tá certo. Menos I, lambda C sobre 2, lambda D sobre 2. E o outro é I, ômega B, MC, lambda D sobre 2. Lambda C sobre 2. Isso em primeira ordem. Então, depois o termo que eu estou abandonando, mas o termo de ordem ômega 2 que nós estamos abandonando. Estamos trabalhando em primeira ordem ômega, variação infinitesimal. Então, olha só, isso aqui é AA, isso aqui é CC. Mas como esse termo está sozinho, agora eu posso renomear esse índice de A. Esse índice é saturado, posso chamar de FA, em termos separados. Aqui eu tenho DDCC. Aqui eu tenho CCDB. Então, tanto faz, eu posso colocar CC, aqui eu vou manter essa ordem. Então, aqui esse índice D é um índice saturado. Para ficar igual ao outro, eu vou chamar esse D de D. Simplesmente foi uma questão de renomear índice para que esse termo fique parecido com os mesmos índices daqui. E aí, ó, esses dois termos aqui eu posso escrever assim, observem aqui, ó. Posso botar esse menos I em evidência, posso botar o ômega B em evidência, posso botar o ômega C em evidência. E aqui dentro vai ficar o quê? Vai ficar lambda C sobre 2, lambda B sobre 2. Vou botar esse mais aqui. Vai ficar menos aqui, e vai ficar aqui mais lambda B sobre 2, lambda C sobre 2. Então, esse termo aqui ficou assim, ó. I, ômega B, MC. E aí aqui ficou o comutador de lambda B sobre 2 ou lambda C sobre 2. Por que MA lambda A sobre 2 são da onde aqui? Tá daqui, ó. Isso, vezes isso, me produziu MC lambda C sobre 2. Como esse termo está sozinho, esse índice é saturado, eu chamei ele de A. Ah, tá. Sim. MC lambda C, eu vou colocar MA lambda A. Aqui nessa expressão, eu faço questão de manter todos os pares de índices diferentes para justamente não haver esse problema. Mas depois que eu faço os cálculos todos, lá no final eu posso renomear. Isso é isso. Bom, esse termo aqui nós conhecemos. Isso aqui é a álgebra de Lie, de S2. Isso aqui é I vezes a constante de estrutura, F, B, C, D, lambda D sobre 2. Então essa relação finalmente ficou assim. É M', MA', lambda A sobre 2. Igual a MA, lambda A sobre 2. E aí esse termo aqui ficou, ó, I com I dá menos 1. Menos. Aí ficou aqui, FBCD. Ômega B. MC. Lambda D sobre 2. Certo? Tá bom? Chegamos a essa relação. Agora, aqui é A. Aqui é A. Em lambda A sobre
sobre 2. Esse D é índice saturado. Para ficar tudo lambda A sobre 2, não tem nenhum problema. Nessa equação, eu substituí o D pelo A. Ó, fica lambda A sobre 2, lambda A sobre 2. Então, eu tenho lambda A sobre 2, lambda A sobre 2, lambda A sobre 2. Lambda são o quê? São geradores de SO3, de SO3. São todos independentes. Isso aqui é como se fosse uma base. Ó. Eu posso cortar isso, porque eles são todos independentes. Eles são vetores de base, são matrizes de base. Então, essa relação fica MA' igual a MA. Então, isso aqui é delta MA. MA' menos MA ou delta MA. Quem é delta MA? É menos FBCA ômega B MC. Mas a constante de estrutura, ela tem aquela propriedade. Toda vez que eu passo um índice pelo outro, troca de sinal. Então, o A passa pelo C, troca de sinal. Mas aí o A passa pelo B, troca de sinal de novo. Então, o A vai chegar aqui na frente com sinal mais. Então, esse menos aqui se perpetua, fica menos F, A, BC, ômega B, MC. Então, finalizando. A transformação infinitesimal das coordenadas QI é essa transformação aqui. E a transformação infinitesimal da coordenada MA, das 8 coordenadas MA, são essas transformações aqui. Menos FA, BC, ômega B, MC. Então, eu tenho as transformações infinitesimais do Q, as transformações infinitesimais do M. Agora, com isso aqui eu estou pronto para tirar o teorema de Noether. Isso aqui, né? Isso aqui nos leva às correntes conservadas de Noether. E aí vai responder um pouco a pergunta do Dória. Vai ver que numa única corrente a gente vai varrer as diferentes representações que o problema traz. Porque esse problema tem 2 representações de jogo, tem a 3 e tem a 8. Tá bom? Então, trabalhem essa questão aí. Vou ver se eu pedir a vocês para tentarem resolver e mostrar aqui no quadro para nós. Acho que é importante fazer esse exercício. Então, a próxima aula, a gente vai terminar essas questões. A gente já está praticamente finalizando a SO3 e vamos fazer a generalização para essa. A próxima aula vai ser dia 12, né? É feriado, dia 12 de outubro é feriado, mas a gente se encontra. Então, a gente faz o nosso encontro, se Deus quiser, e a gente termina essa parte desse curso de evolução do original. Tá bom?